Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Forbes Talks. Eu sou Fernanda Almeida e hoje eu tenho o prazer de receber a atriz, influenciadora e empresária Maísa. Maísa, prazer te ter aqui, obrigada. Prazer, obrigada por me receber, Fernanda. Obrigada a todo mundo que tá acompanhando a gente. Maravilha. Bom, você que foi Forbes Under 30 em 2017, você foi Top Creator em 2024, então você tem uma história aí bem legal com a gente. Tenho. E, bom, tem muita coisa que eu quero entrar, conversar com você. Mas, primeiro, né, você tem 23 anos, são 20 anos de carreira que você completou, acabou de completar no ano passado. Quando você vai fazer um balanço desses 20 anos na TV, no cinema, no streaming, o que te vem de mais marcante, assim, da sua trajetória? De mais marcante? Eu acho que eu poderia sintetizar tudo dizendo que são partes minhas. Eu sou uma pessoa muito multifacetada, eu sou geminiana, gente. Então, uma pessoa que se dividiu em muitas pra fazer muitas coisas. E hoje em dia eu olho pra trás, nada foi enjoativo. Óbvio, eu tive momentos cansativos ao longo da minha carreira, mas eu nunca enjoei. Então, o meu combustível são novos desafios e eu sempre tô aberta pra eles. E por algum motivo eles continuam aparecendo, eu abraço como se fosse a coisa mais importante da minha vida, porque no final das contas E são 20 anos me divertindo, me aventurando, indo pro novo, de olhos fechados, mas assim, de coração aberto. E é isso, assim, hoje em dia eu tô aqui no podcast da Forbes, achando muito chique poder falar sobre a minha carreira e dividir com as pessoas que às vezes me acompanharam, mas em um momento determinado não estão comigo todos os dias. Então, espero que vocês vejam um pouquinho do meu lado, Maísa, de outra maneira. Tem até uma pesquisa que eu achei super interessante de uma consultoria que fez essa pesquisa que mostra que 96% dos brasileiros te conhecem. É uma loucura, né? Assim, Cara, acho sim. que de todas as gerações, você, né, atravessa gerações. Hoje você tem uma presença super importante nas redes sociais, né? Seguida aí por muita gente. Como que você lida com isso, né? A gente estava até conversando um pouco antes de gravar. De um lado, todo mundo sente que você é a prima dos brasileiros, então todo mundo conhece um pouco da Maísa. Mas o que você guarda só pra você? O que é só seu também? Olha, isso das pessoas, desse tanto de gente me conhecer, eu não consigo. Eu não consigo dimensionar. Não dá pra gente imaginar num país tão grande, tão plural quanto o Brasil, o que são 96% de pessoas da nossa população, sabe? Conseguiria chamar todo mundo pro meu aniversário? Não. Talvez Então, não. uma vez que eu não consigo botar todo mundo num buffet, sei lá, de 1000 pessoas, eu não consigo ter noção de quantas pessoas são, de quanto tempo eu passaria da minha vida cumprimentando, dando bom dia, boa noite pra todo mundo, sabe? Imagina. Então, isso se deu porque eu comecei criança, trabalhando num programa muito grande que era assistido por várias gerações aos finais de semana. E aí depois eu fui trabalhar com público infantil. E rolou essa transição de público. Às vezes as crianças me assistiam com os avós, com os pais, mas eles não tinham aquele apego por mim, eles não me conheciam de verdade. Eu era mais uma ali que passava uma vez na semana. A partir do momento que eles começaram a me ver 3 vezes na semana, toda semana, eles queriam ligar pra mim, brincar comigo. E hoje em dia eu encontro essas pessoas no mercado de trabalho. E algumas dessas pessoas trabalham comigo. E é muito gratificante ver que eles têm a minha idade, ou até um pouco mais, ou um pouco menos, mas eu passei por essa parte da vida deles. Depois reconquistei o público infantil com novelas, fui pro público mais infantil juvenil, adolescentes, enfim. E tem a galera que chega, me acompanha só pela internet, não assiste necessariamente as coisas que eu faço, e tá tudo bem. Mas para fazer esse equilíbrio, porque como eu disse, é muita gente e cada um me conhece por uma coisa diferente. Eu não fico tentando agir de uma maneira para agradar tal público. Eu sou quem eu sou, eu faço o que eu faço e cada trabalho vai cativar alguém por um motivo diferente. Eu acho que o segredo de fazer esse balanço do que compartilhar e do que não compartilhar, eu aprendi quando eu era criança. Porque Jura? criança eu não tinha rede social. Então, o meu acesso com o mundo externo, ele era um pouco limitado. E o acesso que as pessoas tinham à minha vida também era limitado. Eu venho de uma família com pais tímidos. E eu não sou nada tímida. Então, eu acho que isso aí também já impõe um limite. E quando eu comecei a ter o acesso das redes sociais, vamos colocar assim, eu tinha uns 12 anos, quando eu abri o meu Instagram e tudo mais, e comecei a mexer com o YouTube, essas coisas.
As minhas amigas, meu ciclo, eles eram menores de idade. Logo, muitos não tinham redes sociais abertas. Então, eu não podia ficar postando quem eram os meus amigos. Às vezes, os pais deles não deixavam. Então, eu tive que aprender. Tem coisas que a gente compartilha e tem coisas que a gente não compartilha. Não é porque eu escolhi dividir a minha vida com as pessoas e me expor na televisão que o meu entorno seja semelhante. E aí, essa é a minha bússola até hoje. Sim. Acho muito legal isso que você trouxe de você ter começado criança. Então, você foi descoberta ali com 3 anos. Queria que você contasse essa história que é muito legal. Olha, pra quem não sabe, eu comecei no programa do Raul Gil. Eu morava em São José dos Campos e eu sempre fui muito comunicativa. Conversava com todo mundo do bairro, todo mundo mesmo. E as pessoas começaram a falar pros meus pais que eu tinha uma risada muito engraçada. Até os meus avós assistiam muito o Raul Gil. Falavam, leva ela na TV, leva ela na TV. Isso era muito distante da nossa realidade, muito mesmo. Meus pais ficavam assim, não, esse negócio de ir pra televisão não é verdade, como é que chega lá na televisão? Com o passar do tempo, sabe aquela frase de vó? Ela vai começar a ter febre, se você não levar. Eu comecei a ter uns sonhos, e aí eu falava pra o padeiro que morava em frente à minha casa, entre outras pessoas que eu ficava tagarelando por aí. Ah, você me viu no Raul Gil? Eu fiz tal coisa. Sem nunca ter pisado lá. Não, eu nunca tinha ido. E aí, depois de uns meses, com esse papo de maluco, os meus pais decidiram fazer uma festinha pra mim, de 3 anos. E a festa éramos nós, 3. E eles perguntaram o que eu queria. E aí, eu fiz o pedido no bolo e falei, quero conhecer o vovô Raul. Não era nem quero trabalhar na televisão, porque uma criança não tem noção dessas coisas e nem é pra ter. E aí, eles falaram, tá bom, vamos levar a Maísa. Vamos descobrir onde é que faz esse teste. Só que, mais uma vez, os meus pais eram leigos. Eles não sabiam que para um teste, as crianças tinham uma coreografia, tinham um poema que elas iam recitar, uma música para cantar. Eu fui sem nada, Fernanda. Sem nada. Sem nada preparado. Eu e um sonho, basicamente. E aí, a produtora perguntou pro meu pai, tá, o que ela vai fazer? Depois de horas na fila, né? Porque a gente ficou um tempão numa fila. Aí, meu pai falou, não sei. Aí, ela ficou conversando comigo um tempo, viu que eu era boa de papo. E aí, falou, pega um CD aí, uma música que ela gosta pra ela dançar, só pra ter um registro daquilo. Porque ficar conversando não era uma coisa pra qual você faria um teste, entendeu? E aí, eles me gravaram dançando uma música do Ruge, que meu pai disse que eu tirei da minha cabeça a coreografia, porque eu não fazia nem aula de dança. E eu passei. Na semana seguinte, eu tava no Raul Gil, continuei indo. Meu primeiro emprego oficial foi como assistente de palco. Falo isso com o maior orgulho. Fiquei 2 anos sendo assistente de palco. Depois virei apresentadora no SBT, porque o Silvio me viu e acreditou no meu potencial. Uau! E, bom, para uma carreira mirim, tem que ter muito apoio dos pais, né? Como que seus pais, quando que eles perceberam que você, de fato, tinha um potencial para investir e apostar na sua carreira? Então, meio que ao longo dos anos, né, com Raul Gil, Silvio Santos, que foram os maiores comunicadores, são os maiores comunicadores de toda uma geração que eles cresceram assistindo. Eles iam aconselhando os meus pais. Então, olha, toma cuidado com isso, toma cuidado com aquilo. O Silvio até chegava a revisar alguns contratos meus de publicidade, entre outras coisas. Então, tinha todo um cuidado que isso foi passado para os meus pais, de maneira que eles entenderam que o melhor era eles ficarem na gestão da minha carreira até eu ter uma idade de entender o que eu estava fazendo direito e se eu queria continuar. Então, eu me lembro muito de uma coisa de bastidor, assim. Todo fim de ano, os meus pais chegavam e perguntavam, tá bom já, né, filha? Focar na escola, focar no balé, na natação, hipismo, outras coisas que eu fazia muitas coisas. Eu sempre fui meio doida. Eu tinha que estar ali na escola tirando 9, 10, tinha que estar apresentando o programa e depois tinha que fazer meu inglês, minha natação, tudo. Eu sempre fui uma dessas pessoas meio malucas. E aí eles falavam, já deu, né, Má? Tá bom. E eu ficava assim, não. Você amava. Era o que eu amava, era o que me fazia feliz e é o que me faz feliz até hoje. Só que eu acho que eles pararam de perguntar, sem brincadeira, quando eu fiz uns 15 anos. Porque daí eles viram que deu todo esse tempo, a menina ainda tá aí. Eu acho que ela gosta de fazer isso realmente, né? E eles continuaram me apoiando. Eu acho que mais do que apostar em mim, de querer me lançar de alguma maneira, foi continuar me apoiando e continuar sendo uma família. Porque não adianta nada.
evidentemente, com a minha carreira, os nossos assuntos de família e de trabalho, eles se atravessam no almoço. Com certeza. Então, com os anos, a gente foi delimitando a nossa hora de conversar sobre o final de semana, qual filme a gente vai assistir, ou qual o meu primeiro passo da carreira. E o que eu peço pra eles hoje é aconselhamento, é apoio. Eles não me acompanham mais em tudo que eu faço. Então, eu dou o maior valor quando eles vão me visitar num set, por exemplo. Mas eu acho que essa companhia e esse apoio que foram essenciais pra mim. Ah, com certeza, né? Faz toda a diferença. E a gente vê muitos casos de artistas mirins com esse desafio mesmo de lidar com os pais na gestão da carreira, na gestão com o dinheiro. Qual que é a sua relação com o dinheiro? Como que foi? Porque você, desde pequena, trabalhando, né? Mas nem sempre tendo noção que aquilo, né? Que você era famosa e tudo mais. Qual que é a relação hoje? Muito interessante. Vou falar o básico. Eu não sou uma pessoa de exatas. Eu não tenho a melhor relação com números. Quem me dera se eu tivesse. Mas cada um é bom em uma determinada Claro. coisa, né? E eu respeito muito e aceito muito meu lugar de... Vou confiar nas pessoas que estão me ajudando aí financeiramente, que eles sabem o que é melhor. Mas o que eu sei é o quanto eu estou recebendo por cada trabalho, quanto dinheiro eu tenho, quanto dinheiro eu almejo ter na minha vida, não que esse seja o meu grande objetivo, mas o que eu acho ideal para cada fase da vida e como me organizar da melhor maneira, né? Porque, enfim, gente, eu sou uma mulher, eu tenho as minhas despesas mensais, Claro. como qualquer pessoa. E eu dou valor, eu dou muito valor ao meu dinheiro, porque tudo que eu conquistei até hoje veio do nada pra minha família. A gente não tinha acesso a esse mundo, a gente não tinha acesso aos contratos que eu tenho hoje em dia. Então, tudo que aconteceu na minha vida, eu dou o maior valor e eu reconheço o meu esforço. E o esforço da minha família. Eu sou muito grata e eu vejo o dinheiro assim como parte do reconhecimento do meu trabalho, mas ele não é o que é o significado do meu trabalho, sabe? Eu enxergo a minha paixão como algo muito maior. Então, nem todo trabalho a gente faz pensando no faturamento. Tem trabalhos que a gente faz porque a gente simplesmente acredita. E depois, o retorno que eu posso ter é o retorno de alguém me encontrar na rua e falar: essa história que você contou me ajudou a sair de um lugar muito ruim que eu tava, sabe? Então, eu dou também muito valor a isso. Sim, você também faz bastante trabalho social, é um ponto que a gente vai chegar daqui a pouco. Mas você sempre foi, então, muito autêntica, né? Uma fábrica de memes. Quando a gente pega os vídeos de você novinha ali, né? Super espontânea mesmo, falando o que você pensava, o que vinha da sua cabeça. Muito inteligente sempre. Obrigada. Você sente que aquela Maísa mais espontânea, você sente que essa Maísa ainda está em você hoje? Ou que você perdeu um pouco também porque você ganhou mais responsabilidade, porque você cresceu? Muitas vezes a gente vê vídeos da gente lá atrás e a gente fala: meu Deus, eu era, sabe, super espoleta e tal. E hoje, nem tanto. Acho que o mundo mexe um pouco com a gente também. Bom, eu continuo sendo uma pessoa muito espontânea. Acho que quem tá mais perto de mim sabe que tem coisas que eu simplesmente não tô falando, mas eu tô mostrando com o meu rosto. Eu sou uma dessas pessoas. Isso é bom, às vezes não é tão bom, mas eu confio que pra mim dá Faz certo. parte de você. Faz parte de quem eu sou, eu já aceitei. Evidentemente, eu tenho um filtro maior, porque antigamente, gente, não dá pra sair puxando a peruca das pessoas por aí. Hoje em dia eu tenho essa noção, sabe? Mas uma criança não tem esse filtro. Então, eu acho que é mais essa diferença que eu percebo. Mas eu continuo uma pessoa muito comunicativa, muito espontânea e isso me guia também nas minhas escolhas profissionais. Eu já ouvi você contando, e você falou agora de quando você tinha 15 anos, que você começou a ter mais noção e também a ter mais o controle, a gestão da sua carreira. Isso. Como que foi essa virada para você e o que passou a guiar suas escolhas, né? Quais projetos você ia tocar, quais não faziam tanto sentido? Muito interessante, eu nunca tinha parado pra pensar nisso, mas agora eu fiz um paralelo, que eu fui Forbes Under 30 com essa idade, e foi a mesma idade que eu comecei a ter mais autonomia profissional. Juro, deve ter alguma coisa a ver, né? Bom, eu acho que foi a idade que eu entendi. Eu tive que fazer escolhas profissionais um pouco mais densas,
posso colocar dessa forma. Então, eu tive que fazer escolhas que eu não tinha que fazer antes, porque às vezes era o próximo trabalho que eu ia fazer, como eu era contratada ali de uma emissora, ele me era ofertado, ele me era oferecido de uma maneira mais... a gente entende que isso é melhor pra Maísa. Beleza, eu gostava, eu fazia. Mas depois eu comecei a ter duas opções. Ou, o que você acha que é o melhor pra você nesse momento? E aí eu me vi ali numa posição de... a escolha que eu vou fazer, ela vai determinar o meu futuro. Isso tem uma responsabilidade muito grande e talvez eu nunca tivesse parado pra refletir sobre. E aí... eu tava no ensino médio também, acho que tudo começou a ter uma seriedade maior pra mim. E eu comecei a trabalhar com cinema mais. Então eu tinha que viajar pra gravar um filme, enquanto eu tava em período de prova. E eu tinha que dar conta de tudo. Foi um período que eu comecei a trabalhar com mais intensidade, os desafios estavam maiores. E foi o período que eu comecei a me interessar mais pelo universo da publicidade também, que eu comecei a entender o impacto das escolhas que eu estava fazendo, de marcas, com o que eu vou trabalhar, por que eu vou trabalhar. E pouco tempo depois eu abri a Mudar, junto com o Guilherme e com a Mai, que é a nossa sócia hoje em dia. Mas foi essa fase. Os 15 e os 16, eles foram... parece que eu vivi uns 5 anos, nesses 2 anos de maturidade profissional. Muito mais do que maturidade emocional, eu acho. Essas decisões densas que você teve que fazer, foi o quê, por exemplo? Eu acho que mais decisões profissionais, sabe? Eu não posso falar especificamente, mas decidir entre projetos grandes, entre coisas grandes, que antes eu não tinha que fazer essa escolha. Era tudo muito mais, é isso que você vai fazer. Não os meus pais falavam isso, mas os meus chefes na época. Então... a partir dos 15, dos 16, eu comecei a ter uma autonomia de trabalhar com outras coisas que eu não trabalhava antes. Que o meu foco era muito na televisão e como apresentadora e atriz. Daí, com 15 e 16, eu comecei a trabalhar com cinema, além de novelas, além de séries, além de filmes. E tava no ensino médio, tava abrindo minha empresa e também tava namorando, que é uma grande responsabilidade. E eu tive que conciliar tudo e tomar decisões em todos os âmbitos de uma vez só. Quando que você saiu do SBT? Eu saí do SBT em 2021. Foi 21. Então, com 15 anos foi um pouco antes, né? Isso. Mas já tava ali nesse caldeirão Eu de tava nesse decisões. processo de... eu quero saber tudo, eu quero entender mais dos processos, eu quero estar mais presente nas contratações, eu quero ter mais voz nas reuniões. Foi uma virada de chave, é muito louca, aconteceu naturalmente, mas foi no período que eu tava me sentindo preparada, sabe? Você falou da escola. Como que foi pra você estar trabalhando ao mesmo tempo que estudando, tendo que tirar esse 9 e 10 e tendo responsabilidades de gente grande? Como que foi pra você? Pra mim, começou a ser uma responsabilidade maior, um desafio maior, depois dos 14, porque a gente vai pro 9º ano, as coisas ficam um pouco mais difíceis. Até então tava fácil. Até então, tava fácil, porque eu sempre fui muito exigente comigo. E aí, com 14, eu comecei a ficar mais nervosa, mais ansiosa com resultados. Porque eu me cobrava muito na escola. Ninguém entendia o porquê, porque meus pais não me cobravam. Eles falavam assim, olha, filha, você tem que dar valor aos estudos que você tá tendo acesso. Isso eu acho padrão, acho essencial, os pais orientarem os filhos. Mas eu me cobrava com notas. Então, acho que foi um período de competição comigo mesma, que depois eu não entrei mais nesse lugar. Mas essa competitividade na escola acabava interferindo em outros momentos da minha vida. Então, foi legal eu ter dado uma refletida com terapia e tudo mais pra falar, não dá pra gente se cobrar em tudo o tempo inteiro. E sim, a gente tem que levar os estudos com muita seriedade. Mas eu segui o resto do meu ensino médio sabendo que eu não seria a melhor da sala, mas eu ia passar de ano, ia fazer o melhor, ia concluir aquela etapa da minha vida. E depois que eu pude, pela primeira vez, trabalhar sem estudar, eu fiquei assim... então é assim que pode ser também, sabe? Posso me dedicar apenas ao trabalho, porque a minha vida inteira era trabalho e estudo, e eu queria ser muito boa em tudo. Sim, você é muito exigente também com o seu trabalho, com tudo que você faz. Sim, só que eu acho que a minha exigência com o trabalho, ela vinha de uma maneira mais descontraída. E na escola, eu pegava mais pesado comigo. Não era como se tivesse alguém me cobrando, era eu mesma. E hoje em dia, óbvio, depois de ter feito terapia, eu tento não ser assim. Apesar de eu me cobrar, de repente, em
dar atenção para todas as áreas da minha vida que eu tenho que dar, de ser uma pessoa multifacetada, eu não direciono essa cobrança para uma área específica. Que eu acho que esse aprendizado com a escola me trouxe essa gerência melhor de psicológica e emocional com o tempo. Uhum. E como que foi essa decisão de sair do SBT, onde você construiu boa parte da sua carreira, onde você ficou muito conhecida, onde você criou, né, uma relação muito próxima com o Silvio? Como que foi? Foi uma decisão muito difícil, acho que foi uma das escolhas mais difíceis que eu fiz até hoje, porque o SBT era minha casa, né? E sempre vai ser um lar, de alguma maneira. Um lugar onde eu cresci, onde eu fazia tarefa, onde eu fazia o cabelo, onde eu aprendi a me maquiar. Não só o local onde eu trabalhava, mas o local onde às vezes eu tirava um cochilo da tarde, almoçava. Então, um lugar de muita intimidade. E eu entendi que era o fim de um ciclo. Eu tava com o meu programa, o programa da Maísa, que pra mim foi uma conquista pessoal e profissional inestimável, assim, um sonho realizado. Ter tido essa oportunidade de ter o meu próprio programa foi uma coisa, assim, que nem nos meus melhores sonhos eu imaginaria que aquilo aconteceria com aquela idade, sabe? Quantos anos você tinha? Eu quando tinha começou? 16 quando eu comecei o programa da Maísa. Muito louco olhar pra trás e pensar que essa etapa da minha vida foi concluída. Mas eu também estava trabalhando com a Netflix em paralelo. Então, o meu ano era mais ou menos assim. Escola acontecendo. Daí eu apresentava o programa. O programa ia ao ar todos os sábados, mas a gente gravava 2 vezes na semana. E eu também tinha as reuniões de pauta. Então, o programa me ocupava ali uns 3, 4 dias na semana, né? E no período das minhas férias, que eu tinha uns 2 meses de férias, por aí, como apresentadora, eu fazia um filme. Apenas. Ou seja, era um ano um pouco cheio de coisa demais. Eu tinha as minhas férias, mas eu gostava muito de trabalhar e eu tinha uns sonhos a realizar na Netflix. E com o fim do meu contrato, foi chegando a oportunidade de fazer uma série, que foi De Volta aos 15. E para uma série, eu teria que abdicar ali de 3, 4 meses do meu ano, que eu não tinha como apresentadora, para fazer esse projeto. E aí, sabe quando foi algo que você mergulha de cabeça? Aquela coisa que eu te falei, a minha espontaneidade, ela acaba respingando em outras áreas da minha vida. Eu fiz, acho que esse é o momento de dar um passo, de tentar algo novo. Se não der certo, porque a série tem chance de cancelamento, né? Se ficar em uma temporada, pelo menos eu sei que eu tentei. E aí a série foi renovada, e foi renovada de novo. E eu fiquei muito feliz de ter tomado a decisão que ia me fazer feliz. Todo mundo do SBT entendeu, eles me apoiaram. Muitas pessoas me mandaram mensagem falando que estavam assistindo a série. E aquilo aliviou muito meu coração. Ah, que bom. E falando da sua relação com o Silvio, queria que você pensasse assim, quais lições que ele te ensinou, tanto da vida, da carreira, o que você leva hoje para o seu dia a dia e para sua vida profissional, que você aprendeu com ele? Olha, uma lição de privacidade, que é muito importante. Então, apesar de todo mundo saber quem ele é, a vida dele privada era algo que era super conservado pra ele, pra família, pras pessoas que ele dava esse acesso. E eu acho que eu sou assim também. Apesar de eu estar na internet, eu não exponho tudo, eu não tô ali me mostrando o tempo inteiro, nem falando tudo que eu penso, porque eu acho que algumas coisas vale a pena compartilhar, outras a gente pode deixar pra gente. Outra lição, acho que essa gestão do financeiro, então, de ter investimentos, Ele me ajudou com a minha conquista do primeiro apartamento. E isso acho que é algo que eu vou guardar para sempre comigo, minha família também. E outras lições de tratar bem todos os seus colegas de trabalho. Óbvio que parece básico eu falando assim, mas nem todo mundo tem essa simplicidade, esse compromisso, esse carinho com o próximo. E o Silvio era uma pessoa assim. Ele sabia os nomes dos funcionários, ele promovia um ambiente muito confortável para todo mundo, desde os momentos em que você podia trazer as crianças para ter um dia de desfrutar ali do SBT, ver um show, me conhecer todo mundo do carrossel, tinha esses momentos, até os momentos de ter um plano de saúde decente para todo mundo. Então, ele me deu uma aula de como é ser um bom patrão. Se um dia, não tenho essa vontade, mas se um dia eu tiver uma empresa do tamanho da empresa que ele teve, eu quero ser pelo menos isso aqui do que ele foi, sabe? Mas você já tá nesse caminho de empresária, né? Tô trilhando meu caminho, não tenho intenção de ter uma das SBT, maiores emissoras do país, mas... Mas claro, né? Você tá construindo a sua empresa. E eu queria que você contasse. A sua empresa nasceu em 2020, é isso?
Oficialmente, sim, a Mudar é a minha agência. É uma agência focada em marketing de influência, que é algo que eu já trabalhava antes, mas foi como uma extensão do meu trabalho com o Guilherme, que ele é meu empresário, ele é o meu sócio também, é meu irmão da vida, assim. Então ele já era seu empresário e ele te convidou para ser sócia dele. Me convidou para expandir aquele trabalho que a gente já estava fazendo para outras marcas e pessoas. Então, foi basicamente assim, a gente tem trabalhado de uma maneira tão transparente, tão coletiva, possibilitando cocriação. Você é tão escutada nos espaços. Por que a gente não passa esse modelo de trabalho para outras pessoas e para outros projetos? Será que a gente consegue implementar isso e, de pouquinho em pouquinho, transformar o mercado para aquilo que a gente acredita que seja o ideal? Eu topei imediatamente, era um dos meus sonhos. Porque eu falava assim, Jura? quando eu crescer, tipo, quando eu era criança, adolescente, quando eu crescer, se eu fizer faculdade, ou eu vou fazer faculdade, comecei com biologia marinha. Não é pra mim, gente. Eu respeito muito os biólogos, mas não é pra mim. Não tenho esse dom. Depois eu fiz. Eu vou fazer faculdade de cinema, o que tá super dentro do que eu faço, ou de publicidade. Porque sempre foi algo que eu me interessei demais. Toda vez que eu tinha um projeto pra fazer de uma campanha, eu queria me envolver de uma maneira que era um pouco além do que uma pessoa numa carreira artística geralmente pode se envolver, ou vai querer se envolver, ou... Enfim. E aí eu falava, será que um dia eu vou conseguir ter a minha agência de publicidade? De repente, com uns 30, se eu tiver um pouco mais tranquila de filmar, acho que eu vou abrir uma agência de publicidade. Vai ser a minha parte empreendedora. Mas eu achava que era uma coisa possível de conquistar apenas aos 30. Aí o Guilherme me convida com 16, eu falo que sim. E hoje em dia estamos com a Mudar, eu tô com 23, muito feliz, aprendendo muito com os meus colegas de trabalho. E hoje em dia posso falar que a gente trabalha com marcas que nem nos meus melhores sonhos eu poderia imaginar. Estamos falando de Netflix, Copenhagen, Boticário, Heinz. Vocês também fazem agenciamento de creators, né? Então, inclusive, você é um dos talentos que vocês agenciam dentro da agência, né? Como que você se envolve? Qual que é o seu envolvimento? Você é CMO Isso. da agência. Qual que é a sua atuação ali no dia a dia? Bom, no dia a dia, eu não sou aquela pessoa que tá no escritório toda semana, eu não consigo ter essa frequência, mas eu participo de algumas das nossas reuniões, eu participo muito das decisões da empresa, eu não me envolvo tanto com as marcas que a gente está trabalhando, porque pode ser que eu, Maísa, esteja trabalhando com a concorrência, então eu não consigo estar ali em todos os projetos, mas eu acho que dou voz à nossa empresa, dou rosto à nossa empresa, sempre fico falando sobre tudo que a gente está fazendo, sobre os nossos próximos passos, e o meu papel também é sempre ficar passando a minha experiência pro Guilherme, pra Mai, pra gente poder transformar o ambiente num ambiente confortável para os criadores. Porque como eu estava do outro lado também, do lado que está em frente às câmeras, e que às vezes alguém apresenta uma ideia. Mas a gente quer falar sobre um produto, a gente quer que você fale esse texto, poste esse carrossel, poste esses 3 stories e pronto. E aí eu tenho dentro de mim que o meu público, ele vai se conectar comigo com aquela mensagem de outra maneira. Daí eu quero propor isso numa reunião, mas de repente a agência bloqueia aquele contato. O meu papel na Mudar também é garantir que a voz dos criadores seja escutada, que eles sejam valorizados e que a gente deixe eles fazerem o trabalho deles com naturalidade. Nós estamos ali muito mais como um boost para eles do que ressignificar aquele criador, do que criar um modelo para aquele criador. A gente tá ali para estruturar, para dar as melhores ferramentas, mas não para modificar. E isso de ser uma agência que vai trabalhar com agenciamento de carreira, quando a gente abriu a Mudar, todo mundo achava que a Mudar era sobre isso. A Maísa vai virar agente de talentos. E eu comecei a receber ligação de amigos meus, mensagem, galera do mundo artístico, assim. E aí, Márcia, vai virar agente? Galera, não, acho que não é isso. Um dia gostaria de poder trabalhar com vocês em campanhas, mas por enquanto a Mudar vai focar em trabalhar com marcas. E quando a gente sentir que demos essa guinada inicial, estamos prontos para receber, acolher e ter os nossos próprios talentos, vamos fazer isso e eu aviso vocês. As coisas foram acontecendo e hoje em dia abrimos a Moods, que é esse nosso braço para trabalhar com criadores. E a gente tem um pequeno, grande time que eu tenho o maior orgulho deles e alguns são até amigos meus pessoais. Fico muito feliz
penso sim numa expansão, acredito muito na Moods. Ela se provou mais do que rentável, ela se provou um motivo de orgulho pra gente. E fico muito feliz que deu certo no tempo que tinha que dar. Ai, maravilha. Como que você equilibra todos esses pratinhos que fazem parte da vida da Maísa? Então, são as gravações, hoje em dia não tem mais a escola, mas enfim, é gravação, é muita viagem, tem a empresa, como que... E claro, né, o seu Instagram, seus trabalhos com as marcas, como que você equilibra tudo? Muda de acordo com o momento em que eu estou vivendo. Então, eu posso citar o exemplo da novela. Fiquei fazendo uma novela na Globo por um ano, 2024 e 2025. Foi um período que eu avisei pro pessoal da Mudar. Não estarei presente como gostaria. Foi um período que eu me comuniquei pros meus seguidores. Gente, não cobrem frequência de post de mim, porque eu não vou conseguir entregar aquilo que vocês merecem, ou que vocês querem, esperam de mim. Foi um período que eu tive que aprender a priorizar o meu trabalho como atriz, porque era o meu foco no momento. E graças a Deus eu tenho um entorno, né? Eu tenho um empresário, uma família que fazem o possível para eu não ficar sobrecarregada com estudar textos diariamente, gravar 6 vezes na semana, 11 horas por dia, e ainda ter que fazer campanhas publicitárias. Então, a gente ia encontrando também, junto com a Globo, que foi muito parceiro nesse período, algumas datas onde eu vinha para São Paulo, gravava alguma coisa, depois voltava para o Rio, tava gravando novela. Então, tem horas que eu sabia que eu ia ficar um pouco mais cansada por conta da rotina. Mas depois eu ia ter meu descansinho ali, o meu dia de praticar minha yoga, fazer meu Muay Thai, porque para mim o cuidado com a mente e o corpo são indispensáveis. E isso me ajuda a poder equilibrar os meus pratinhos de uma maneira mais tranquila. Eu ia te perguntar justamente isso, porque você que tá fazendo tantas coisas, que tem toda essa exposição, como que você lida com a sua saúde física e mental? Como que você se protege de tudo isso do seu entorno? Praticando yoga, que me ajudou muito. Pratico Muay Thai, tô no Pilates hoje em dia. Então, pela minha agenda estar um pouco mais tranquila, eu sei que quando eu falo, eu tô fazendo isso, aquilo, parece que a menina não dorme, mas eu durmo sim. É uma bagunça, mas é uma bagunça organizada, ok? Tem gerência, tem gestão e tem os meus limites também. Tem dias que eu falo, gente, eu não consigo fazer nada, eu estou com enxaqueca, eu tenho enxaqueca. Tem dias que eu não consigo sair da cama e tudo bem. Mas eu tenho esses momentos pra cuidar do meu corpo e da minha mente. Então, eu fiz terapia por muitos anos. Tem períodos que eu tô fazendo terapia. Tem períodos que eu dou uma largadinha ali de alguns meses pra voltar com novos insights e novos pontos em mim que eu quero trabalhar. Então, eu mantenho essa rotina de autocuidado para manter o meu corpo saudável, a minha mente saudável e também cuidar do meu espiritual, que eu acredito muito nisso, e estar pronta e preparada para enfrentar os desafios. Acho que não adianta nada a gente querer abraçar o mundo estando despedaçada por dentro. Eu acho que tem uma cobrança muito grande em cima das mulheres para serem multitarefas e elas ainda têm que ser melhores umas que as outras. Tipo, a gente não precisa ficar competindo uma com as outras, a gente pode muito mais dar as mãos, se abraçar, se apoiar, escutar uma a outra, falar, amiga, você tá bem? Você tá pronta pra dar esse pontapé no seu trabalho? Você tá feliz com o seu relacionamento? Você tá feliz na sua casa? Enfim, essas relações, elas também fazem parte do nosso bem-estar. E eu tenho um ciclo, uma rede de apoio incrível. Eu tenho as minhas melhores amigas que estão comigo desde que eu tenho 11, 9 anos. E todas as vezes que eu precisei de uma ajuda para as coisas ruins ou que eu precisei compartilhar. Amigas, eu peguei o papel é meu, elas estavam lá comigo. Isso para mim também é autocuidado, essa manutenção dessas relações, da nossa relação e da relação com as pessoas que a gente ama também, para mim é essencial. E é uma coisa também que eu gosto de focar, eu aprendi com terapia, a gente tem que se cuidar para estar pronto. E eu tenho feito isso com mais seriedade. Perfeito. Bom, você tem quase 48 milhões de seguidores só no Instagram. É muita coisa, né? Você já foi a adolescente com o maior público online, digital do mundo. Por que você acha que você atrai tanto esse público? Então, você começa na TV, você atravessa gerações. Por que você acha que você chama atenção, que as pessoas têm tanto carinho por você? É uma boa pergunta. Às vezes eu me pergunto isso. Por que vocês estão me seguindo há tanto tempo? Por que vocês querem ver meus próximos passos? Eu acho um palpite, um chute, porque acho que só o público consegue responder essa pergunta, porque eu me mantive em movimento.
Eu até hoje não parei, não dei um hiato grande na minha carreira, não tenho pretensão de fazer isso, pode ser que em algum momento eu queira dar uma pausa, mas eu acho que ainda tinham coisas que eles queriam assistir. E pode ser a minha vida pessoal, pode ser eu praticando pilates. Às vezes alguém me segue porque eu tô na minha era Eu adoro pilateira. pilates. Amo, diva. Pode ser que uma pessoa goste, começou a me seguir semana passada por conta do pilates. E outra que assistiu a primeira novela que eu fiz, quando eu tinha 9 anos. E quis ver o que essa menina tá fazendo até hoje. E tem gente que segue pra falar mal, e tudo bem, obrigada também por me seguirem, por me acompanharem, vocês me deixam mais forte. Mas acho que é isso, eu me mantive em movimento. Como que você tem... A gente falou muito de marketing aqui, né? Marketing de influência. Quais você diria que são as tendências que você observa nesse universo de redes sociais, de influência? O que é mais importante hoje? Vou falar sobre uma tendência que muita gente já falou, mas eu acho que como empresária e a mudar também está pautada nisso, não tem como eu deixar passar batido, que é a Creator Economy, gente. Parecia que quando eu chegava nos painéis para falar sobre redes sociais ou trabalho com marcas, ainda as coisas não tinham muito nome. 5 anos atrás, 6 anos atrás, até 10 anos atrás, eu já estava participando desses diálogos. E era muito louco para onde a gente estava apontando. Todo mundo ficava como tentando prever. Tá, a gente já entendeu, temos que falar com a geração Z. Fala aí, Maísa, o que a geração quer ouvir? E eu ficava, gente, vocês têm que entender que a geração Z é a próxima geração que vai estar construindo empresas e também consumindo majoritariamente o produto de vocês. Vocês vão ter que agradar, sim, a geração Z. E aí, hoje em dia, a gente consegue ver tantos influenciadores com as suas próprias marcas, tantas marcas que surgiram no digital. E hoje em dia, a minha empresa pode falar abertamente, somos uma empresa de marketing de influência, tem muito espaço para isso. E hoje em dia, as marcas, elas vêm os influenciadores, enfim, toda essa estratégia digital como uma parte estratégica do marketing. Então, não é algo que vai acontecer depois, um desdobramento. Acho que a gente lançou um produto legal, vamos falar sobre isso porque alguém mandou um comentário. Não, na nossa estratégia de lançamento já vai ter o que a gente vai fazer, quem a gente vai contratar do digital para acionar isso e comunicar para o máximo de pessoas que a gente puder. Então, hoje em dia, olhando para trás, eu fico muito feliz. Eu fico um pouco assustada de ver a velocidade com a qual tudo aconteceu e o tanto que a gente tem que se adaptar, o tanto que a gente tem que ler e estudar, e como qualquer outro trabalho, né? Mas é tudo muito rápido com a internet. E parece que você ouve falar de um termo num dia, no dia seguinte tá todo mundo falando sobre isso com Reels, e você já pode comprar um curso para aprender sobre. Sim. Então, eu também diria para as pessoas que estão querendo entrar nesse universo e se aprofundar e querem dar esse passo, mas às vezes são um pouco mais conservadoras, têm um certo medo. Gente, estudo e acompanhar as pessoas certas e fazer as coisas no seu tempo e saber que não existe fórmula. Não existe fórmula para viralizar, eu não acredito nisso. Eu acredito em pilares, eu acredito em construção, acredito em criação de comunidade, mas eu não acredito em uma fórmula secreta. Perfeito. Hoje você é um dos nomes preferidos das marcas, né? De todas as marcas. Você acabou de terminar agora uma parceria bem longa com a Samsung. Como que você escolhe, como que você lida com essas relações, parcerias com as marcas? Bom, eu já trabalhei com muitas marcas, já fui embaixadora de muitas marcas ou de produtos. Geralmente, os meus contratos são contratos longos, então essa é uma característica minha e da minha equipe, é algo que eu gosto de focar, porque eu entendo que quando eu tô comunicando um produto ou quando eu tô representando uma marca, aquilo realmente precisa fazer parte da minha vida. Então, com todas as marcas que eu trabalho, realmente os produtos fazem parte da minha vida integralmente e durante muitos anos. Eu faço isso com muita competência, com muita excelência, até porque para mim não é um esforço. Eu sempre testo tudo que eu tô divulgando antes, se é um produto que eu não conheço. Geralmente, as marcas que eu trabalho hoje em dia, a maioria eu já conhecia, eu já consumia de alguma maneira. Sou embaixadora da Natura também, que a minha mãe passava em mim quando eu era bebê. Então, mas tem esse período de vocês querem trabalhar comigo, eu quero trabalhar com vocês. Sobre o que a gente vai estar falando a longo prazo? Quais produtos eu estarei usando no meu dia a dia, não necessariamente divulgando, mas quais produtos vão estar fazendo parte daquela rede que vai me fazer falar sobre a marca com cada vez mais propriedade. Acho que isso que
é essencial para eu determinar os contratos que eu vou assinar. E geralmente são coisas que têm muita conexão com o meu público. Meu público gosta, acompanha, os conteúdos vão bem e as marcas ficam felizes, eu fico feliz também. Legal, perfeito. Você também tem um lado social do seu trabalho, né? Você é embaixadora do Unicef. Legal a gente contar isso, né? Que na Mudar, vocês têm ali uma parceria também, que vocês plantam árvores, né? Quando vocês fecham trabalhos. Sim. Queria que você contasse um pouco sobre essa parte mais social do seu trabalho. Pra mim, Maísa, pessoa física, o trabalho social sempre foi importante. Essa foi uma das coisas, eu acho que eu não completei anteriormente, mas foi uma das coisas que eu aprendi trabalhando no SBT. Eu sou embaixadora, eu sou madrinha digital do Teleton, e o Teleton trabalha em prol da ACD. A gente faz uma campanha, arrecadamos muito dinheiro para que esse trabalho da ACD continue acontecendo com excelência, para que eles continuem dando movimento e vida para pessoas e famílias que merecem muito. Então, eu já tinha esse carinho pela causa através do SBT. Acho que eles plantaram essa sementinha muito bem em mim. E aí, quando a gente foi abrir a Mudar, nós pensamos, a gente tem que apoiar causas sociais. O que a gente vai fazer para poder transformar esse mundo num lugar melhor? E daí, a Mai, né, nossa sócia, ela falou sobre a Copaíba com a gente, essa associação incrível. Eles são super transparentes. E a cada post que a gente faz, para qualquer campanha, a gente planta uma árvore. E parece coisa pouca. Só que no final do ano, a gente faz tantos posts, gente. Uma campanha. Se você já trabalhou com a Mudar, sendo marca, sendo influenciador, você já ajudou no reflorestamento da Mata Atlântica. Que nós pensamos em ajudar a Mata Atlântica, porque a nossa empresa é uma empresa de São Paulo, então estamos aqui no Sudeste, vamos trabalhar com a área na qual estamos inseridos. Óbvio que o meu sonho é expandir isso, poder ajudar o reflorestamento da Amazônia, né? Com a Mudar daqui a uns anos, já jogando pro meu sócio aqui. Mas, por enquanto, esse trabalho com a Copaíba é algo que me deixa muito feliz. E a gente fez uma ação ano passado, onde levamos todo mundo da Mudar. Saímos do escritório, todo mundo levantou a bunda da cadeira, foi lá plantar uma árvore e ver tudo isso acontecendo de pertinho. Perfeito. E esse trabalho com o Unicef, como que é? Trabalhar com o Unicef é incrível, eu sou embaixadora do Unicef, porque a gente estava falando muito sobre o fato de eu ter trabalhado com crianças e adolescentes. Sim. Essa sempre foi uma causa próxima do meu coração, porque eu amo criança, eu tenho muita facilidade com criança, e muitos deles gostam de mim porque começam a assistir o Carrossel hoje, tem 8 anos, e acham que eu tenho 9 anos. Aí depois eles descobrem que eu sou uma adulta e podem ver um vídeo meu no Unicef, onde eu estou trabalhando em prol dos direitos deles, para que os direitos das crianças e dos adolescentes sejam garantidos. Com o Unicef, eu divulgo as campanhas mais importantes do ano. Então, a gente já falou sobre vacinação, a gente já falou sobre prevenção do bullying nas escolas. Agora, a última que eu fiz, infelizmente, é um assunto muito, muito triste, mas não tem como a gente não alertar e não mencionar. As redes sociais, por mais maravilhosas que sejam, por proporcionarem esse momento daqui, da gente estar conversando agora, elas também facilitam que as crianças e adolescentes sejam vítimas de assédio sexual online. Então, o Unicef também me convida para levantar essas pautas e ajudar em disseminar essa informação de maneiras com as quais a gente pode transformar a internet num lugar mais seguro para crianças. Então, quando eu faço um vídeo desse, eu não tô falando só com a criança e com o adolescente, eu tô falando com os pais, eu tô falando com as escolas, a gente tá cobrando e pedindo. E eu já fiz trabalho de campo com eles também, no Ibura, no sertão de Pernambuco, e eu amo trabalhar com o Unicef. Legal. Sobre isso, né? Te preocupa o fato da internet, por um lado, ser esse espaço de conexão, mas, por outro, ser esse espaço perigoso mesmo para crianças e jovens? Você que começou a sua carreira, é difícil imaginar como seria você começando a sua carreira no mundo de hoje, né? Você que teve a sua carreira ali, teve sempre muita exposição, mas conseguiu criar um distanciamento. E hoje a gente vê que muita gente não consegue. Isso. Né? Então, o quanto isso te preocupa e o que a gente pode fazer para criar uma internet mais segura para todo mundo? Olha, essa é uma pauta muito latente. Toda vez que a gente vê uma criança que viraliza, né?
gera uma discussão de, uau, que criança incrível, que criança linda fazendo isso, mas quem que tá assistindo esse conteúdo? Para quem que ele tá chegando? Infelizmente, é muito difícil de monitorar, uma vez que um conteúdo está viral. Mas uma das medidas que eu acredito não é na proibição. Eu acho que cada pai sabe o que é melhor para o seu filho. Então, se você vai proibir esse acesso ou não, é uma escolha sua, não cabe a mim intervir. Mas o que eu posso dizer é, o monitoramento ele é indispensável. Então, quanto tempo meu filho tá usando de tela? Ok, entrei nessa pauta. A segunda, o que ele está consumindo? Terceiro, quais conexões ele está fazendo? Com quem que ele está conversando? Esse amiguinho que ele está falando da escola, é um amiguinho da escola mesmo? E esse monitoramento as pessoas podem fazer dentro de casa. E as escolas também podem ficar atentas, porque às vezes, quando já indo para algo mais grave, né? Quando a criança está sendo vítima de algum bullying ou algum assédio online, ela dá sinais, ela pode ficar mais ansiosa, ela pode ter um comportamento mais recluso. E as escolas ou os ambientes públicos, as áreas de lazer, têm que ficar muito atentas, porque as crianças dão sinais. E como adultos, a gente tem que trabalhar para transformar a internet num lugar mais seguro e protegê-las de conteúdos nocivos. Então, denunciar o que eu posso fazer, o que você pode fazer. A gente viu algo que é inadequado, que está usando IA para, às vezes, até manipular a imagem de uma criança. A gente pode denunciar e aos pouquinhos tentar fazer diferença. Com certeza. Você citou o Carrossel, que acho que foi um ponto de virada da sua carreira, muito jovem, mas já ouvi você contando que foi ali que você descobriu que você era realmente famosa, porque você passou a ser famosa entre os seus amigos da escola. Como que foi essa experiência de fazer o Carrossel, se perceber famosa entre os seus amigos? Eu tinha 10 anos, eu comecei a fazer o Carrossel com 9, mas até então não tava na TV. Então, os meus amigos da minha sala, eu era apresentadora, eles estavam acostumados comigo. Não tinha essa coisa de... essa admiração, assim. Eu era mais uma na escola. E ainda bem, né? Porque isso é muito bom, muito saudável. Daí o Carrossel estreou, começou a fazer muito sucesso. E... do nada, os meus amiguinhos estavam usando o caderno com a minha cara, a tiara da Valéria. E eu, assim, andando na rua e pensando... eu sou famosa, tipo, todo mundo me conhece. Porque antes era uma vez ou outra que alguém me abordava pra tirar uma foto, dar um autógrafo. E aí eu fiz um evento uma vez, numa praça. E eu tava com uma presilha no cabelo. Arrancaram a presilha e um tufo de cabelo meu. Porque eram crianças muito apaixonadas. E aí pegaram a minha presilha e foi o meu cabelo junto. E eu fiz, gente, isso é coisa de famoso, né? Tipo, famoso passa por isso. Então foi com 10 anos que eu entendi. E eu não só entendi o que era ser famosa, um pequeno pedaço disso, mas eu entendi que eu gostava de atuar. E foi meu primeiro contato com a atuação. Então eu sou muito grata pelo Carrossel. Não só por ter reconhecido um pouquinho do peso da fama, mas também por eu ter descoberto um ofício que eu sou apaixonada. Sim. Ao longo da sua carreira, tem algum papel, da sua carreira como atriz, tem algum papel que foi seu favorito, que você gostou muito de fazer? Meu favorito? Muito difícil. Né? A Valéria sempre vai ser... icônica, o meu carinho, porque foi a minha primeira ali na televisão. Eu já tinha feito um papel pro teatro antes, mas era na escola, então eu tenho carinho por isso, mas vocês não conhecem se eu disser. Mas a Valéria eu tenho muito carinho. E a última, né, a Bia, que foi a minha primeira novela na Globo. Eu tô indicada ao Melhores do Ano, e eu tô muito feliz, porque é meu primeiro projeto na Globo. Já tô com uma indicação, a novela tá com uma indicação. Garota do Momento foi um projeto que as minhas amigas, que têm a minha idade, assistiram também, amaram, mandavam mensagem pra mim. Tô com raiva da Bia. Porque você é uma vilã, né? A Bia foi uma vilã. E foi sua primeira vilã. Foi. Eu já tinha feito uma antagonista num filme infanto-juvenil, mas a Bia foi, de fato... ela era uma antagonista e depois ela foi ficando mais vilã. Depois a gente foi vendo que ela também era uma vítima ali de uma família vilanesca. Então ela fazia parte do núcleo vilanesco, mas em alguns momentos ela era tosca. Aí depois ela começou a fazer coisas horríveis, ela começou a cometer crimes. Eventualmente, Bia parou na cadeia. Então, eu tive o pacote completo. Aquela vilã louca que não mede esforços pra atazanar a vida da protagonista, perseguir a vida da protagonista. E ainda bem que eu sou muito diferente da Bia, mas foi uma grata surpresa fazer essa novela. Você gostou, então, de fazer a vilã? Eu gostei, eu me diverti. Tinha momentos que era horrível, né? Porque você fala, gente, tô lendo esse texto, essas palavras estão tendo que sair da minha boca.
que horror. Mas era uma novela de época, então também tem o peso disso, né? Graças a Deus, hoje em dia a gente não fala coisas que antigamente as pessoas falavam e achavam que era normal. Então, a novela também tem esse papel. Mas foi divertido. Eu tava com um núcleo muito legal, um elenco maravilhoso, uma direção maravilhosa. A novela realmente foi encantadora. E sempre com um figurino dos anos 50, que era um amor. Que é muito legal, né? Muito. E tem algum papel, alguma coisa que você ainda queira fazer? Eu gostaria de fazer um papel bem específico. Ou, enfim, o que você mais gostaria de fazer? Muita coisa. Eu acho que, como atriz, assim, tem muitos gêneros que eu quero explorar. Se a gente parar pra pensar, na maior parte da minha carreira, eu tava trabalhando com infanto-juvenil. Então, agora, com essa nova etapa que eu te falei, essa maturidade profissional chegando, tem muitos outros gêneros que eu posso explorar, tem muitas histórias que eu posso contar. E acho que eu não penso especificamente nas personagens, mas eu penso mais nas histórias. Por exemplo, gostaria de ser chamada para fazer um filme X, e aí o papel que eu for desempenhar é relevante para mim, mas a história que me chama muito mais do que o papel. E quero continuar trabalhando como empresária, tendo a mudar, quero que a Mudar cresça, prospere cada vez mais. E como comunicadora também, eu não descarto a possibilidade de ter um programa daqui a uns anos. Legal. É algo que eu tenho vontade, mas eu só quero fazer quando tiver tudo certinho, quando eu estiver me sentindo no meu melhor momento. Sempre me imaginei, assim, como apresentadora no auge da minha vida, sabe? Então, o foco agora realmente é a sua carreira como atriz, além da de empresária. É mesclar um pouquinho dos dois. Eu me satisfaço como comunicadora quando eu participo de programas, quando eu participo de podcasts e também quando eu tenho a possibilidade de entrevistar as pessoas que eu gosto, o que acontece. Então, vira e mexe, eu faço alguma entrevista com alguém que eu admiro e isso me acalma um pouquinho. É gostoso, né? É gostoso. Quem que você já entrevistou que foi super marcante pra você? Impossível Muita não gente. falar dela, da Selena Gomez. E você é fã? Eu sou muito fã da Selena Gomez, ela é uma das minhas maiores inspirações e eu pude entrevistá-la. Foi online, óbvio que eu queria entrevistar a Selena presencial. Ainda vai Se acontecer. você estiver vendo esse vídeo, me chama, Selena. Brincando. Mas Selena Gomez, eu já entrevistei o Lua Santana também, que nacionalmente é um ídolo meu. Pessoas incríveis, assim, Anitta, Pedro Bial, Preta Gil, Pablo Vittar, muitas pessoas incríveis que passaram pelo meu programa e que eu pude entrevistar online também. Entrevistei Timothée Chalamet recentemente, que foi muito legal, no painel da Comic Con. Perfeito. E dentro da sua carreira como atriz, o que você gosta mais? Então, agora a gente tá falando de você em novela, na Globo, mas também no streaming, na Netflix, na TV. O que te brilha mais o olho? Ou é um pouco de tudo? Um pouco de tudo, porque são muito diferentes. Eu não consigo nem comparar pra você. Vamos falar sobre novela. Eu fiquei 7 anos sem fazer novela. Então, quando eu recebi um convite, quando me apresentaram a Bia, quando eu fiz o teste pra fazer a Bia, né? Eu fiquei, será que eu ainda sei fazer isso? Aí você pensa, não, mas você é atriz, você sabe atuar. Só que novela é um formato diferente que a gente tem que se adequar. Porque a rotina de trabalho, de estudo, ela é mais intensa. Você faz 20 e poucas cenas por dia. Gravando série, que era o que eu tava fazendo antes, filme, a gente ia gravar 2, 5, no máximo Então, muda 8. muito. 8 cenas por dia. Então, você tem todo um tempo de estudar um texto. E na novela, não. É um volume enorme de texto que você tem pra decorar todos os dias. Você tem que estudar. E as coisas mudam. É uma obra aberta. Eu também tava desacostumada a trabalhar com obra aberta. Eu já começava podendo traçar até o final da minha personagem. Toda a curva que eu ia fazer. E com novela, você tem que se manter aberto, camaleônico. Porque uma hora podem matar seu personagem. E foi ótimo. No começo, eu tava super assustada. Eu tava, meu Deus... E a novela vai passar e daqui uma semana eu vou saber o que todo mundo tá achando do que eu tô fazendo. E semana que vem eu recebo um texto novo e eu não sei o que vai acontecer com a Bia. Não sei o que vai acontecer com a mãe da Bia, meu Deus. Mas hoje em dia eu posso dizer, missão cumprida, amo fazer novela. Me redescobri quanto a isso. Você tem um pouco de síndrome da impostora, de vez em quando? De vez em quando, todo mundo tem. Acho impossível a gente não ter. E eu acho que me pega no início do trabalho, sabe? A novela, a gente anunciou que eu ia fazer em junho de 2024. A novela foi estrear em novembro.
E aí eu tive que lidar com a minha síndrome de impostora até a estreia da novela. Tipo, todo mundo já sabe o que eu vou fazer, então vai ter uma cobrança. E aí, se eu não postar que eu tô estudando, vão achar que eu não tô estudando. Só que é isso, gente? O meu trabalho não acontece dessa maneira. A arte é tão subjetiva, a maneira como qual cada pessoa se prepara é algo muito subjetivo. Nem sempre a gente fala abertamente sobre os nossos processos e deixar o mistério da coisa é também trabalhar e fazer acontecer. Então, eu lidei um pouco, sim, com a síndrome da impostora. Acho que ela me pega no início. Depois que dá o pontapé, eu já fico mais aliviada. Uhum. E o que você pode compartilhar já sobre seus próximos projetos, suas ambições? Sobre próximos projetos, alguns fãs meus acham que eu não tô fazendo nada, mas eu tô fazendo muitas coisas. Tô fazendo muita coisa, eu juro que eu tô. E eu tenho filmes vindo aí, posso falar isso? Não vou falar quantos, quais, nem quando, mas pra esse ano estarei filmando e estarei trabalhando de uma maneira diferente no audiovisual. Posso dizer isso, é um grande spoiler, eu não falei isso em lugar nenhum. Perfeito, misteriosa. Onde você se imagina em 10 anos? Uau, 10 anos, Então, eu vou ter 33. Cara, eu espero que casada. Não sei se mãe, mas eu espero que casada. Você gostaria de ter filhos? Gostaria, não é um sonho que eu tenho, é algo que eu acho que vai acontecer, mas eu tenho um sonho de casar, então eu espero que com 33 eu esteja casada. Espero ter, assim, pessoalmente falando, viajado o máximo possível, conhecido muitos locais, admirado novas culturas e espero que a Mudar esteja maior, mais poderosa, que a gente tenha trabalhado com marcas que eu amo, que eu admiro. E eu espero estar saudável. Sempre que alguém me pergunta do futuro, eu penso, cara, saúde em primeiro lugar, é a minha maior meta, saúde e felicidade. Se eu tiver esses dois, o céu é o limite. Com certeza. Você também tem se aproximado muito do mundo da moda, né? No final do ano passado, você foi na Semana de Moda de Milão, Isso. né? Você foi nos desfiles da Boss, da Dolce & Gabbana. É algo que você pensa em se aproximar cada vez mais? Que você tem gostado desse universo? É algo que eu gosto muito. Eu sempre amei moda. Eu vejo como um veículo muito poderoso na comunicação. Eu também vejo como posicionamento. Eu acho a moda incrível para eu me expressar. Eu admiro os artistas que estão fazendo moda, que deixam a nossa vida um pouco mais colorida às vezes e mais confortável também. Eu fui em algumas semanas de moda já fui na Semana de Moda de Milão, né, de Paris, só que como eu faço outras coisas, né, eu não consigo ir tanto, frequentar tantos desfiles quanto eu gostaria. Então, no ano que eu passei para fazer a novela, eu tinha ido na Semana de Moda de Paris. E aí, eu já sabia que, né, de setembro eu não ia poder por conta da novela. Então, sempre vai ter algo que eu não vou poder presenciar, nem prestigiar como eu gostaria por conta da minha carreira, mas é a minha prioridade. A moda é algo que eu amo, que eu admiro. Se eu puder conciliar um pouquinho, eu consigo encaixar, sei lá, uma semana de moda, às vezes, e 2 dias, assistir um desfile, ou numa pré-estreia de um filme meu, coloco um look que eu me sinto uma diva. Acho que é mais ou menos assim. Você consegue tirar férias hoje? Você estava falando da sua trajetória ali, que você tinha 2 meses de férias e enfiava outro trabalho. Hoje em dia, você consegue tirar férias, descansar? Hoje em dia eu priorizo muito as minhas férias. Depois que eu saí da televisão, que eu pude ter mais autonomia na minha agenda e que eu consegui organizar o meu ano mais ou menos em meses em que eu tô filmando, meses em que eu não estou filmando, eu já pego a minha janelinha maior e encaixo uma férias. Pode ser férias de 10 dias, uma semana, mas eu tenho esse tempo e em todos esses últimos anos eu consegui pegar Natal e Réveillon, que era uma coisa que nem sempre eu tinha. Às vezes eu passava 2 dias pra Réveillon, 2 dias pra Natal. Então agora eu consigo tirar aquela semana que pra mim é sagrada, me faz muito bem. Eu sinto que eu encerro um ciclo e começo outro definitivamente. Perfeito. Qual que foi, assim, uma viagem que te marcou muito recente? Recente, Japão, que eu fui com a minha família. Ai, que maravilha. Era um sonho. Assim, a viagem da minha vida foi o Egito, que eu fui quando eu era mais nova. Mas o Japão era o meu sonho, assim. E eu fui com a minha família. A gente tirou as férias, que a gente não tirava há muitos anos juntos. Pegamos 22 dias juntos. Aí, 22 dias com a sua mãe, com seu pai, com a sua prima. E com o Guilherme, que é meu empresário, irmão, enfim. É intenso, mas foi muito divertido. A gente comeu muito. Ai, que delícia. Bom, pra gente fechar, a gente tava conversando muito sobre você ser prima de todos os brasileiros, todo mundo te conhecer nesse país. O que pouca gente sabe sobre a Maísa? Uma coisa que poucas pessoas sabem sobre mim é
Guilherme, que é meu irmão, acabou de falar que eu sou muito palhaça. Isso é verdade, de que eu sou mais palhaça do que eu demonstro, assim, numa entrevista e tudo mais. Até na internet, hoje em dia, que eu exponho um pouco menos desse meu lado. Mas eu amo memes, eu amo dar risada. Adoro ter um motivo pra rir das coisas mais bobas. Esse é o problema, eu rio de coisas bobas, entendeu? Não é um humor muito complexo que me pega. Pode ser o humor mais fajuto, assim. Eu vi um vídeo que ninguém vai rir, eu vou rir. Eu vou rir. E eu sou boa com conselhos. Eu adoro aconselhar os meus amigos. Nem sempre eu vou seguir os meus próprios conselhos, mas eu tenho sempre um bom conselho na manga. É uma boa amiga. Eu tento ser, mas conselheira eu sou. Perfeito. Maísa, super obrigada. Que delícia te ouvir. Muito obrigada, Fernanda. Foi um prazer. Muito obrigada por ter acompanhado a gente até aqui. Até a próxima.